Bem-vindos ao B de Barbárie, eu vim falar com vocês sobre Estação Atocha, do Ben Lerner. Esse livro aqui foi um presente do Hilário, do Leitura de Cabeceira, para mim. Eu li com ele e com o Matheus, do Literato Brasileiro, lá no nosso grupo do Clube do Starnone. E foi uma leitura muito gostosa, foi mais uma dessas leituras que nós três conseguimos gostar. Isso é muito prazeroso, né? Estação Atocha conta a história desse personagem, Adam Gordon. E aqui mesmo atrás já diz que ele é hilário, brilhante, inteligente, intensamente vivo e original em cada frase, dominado por um clima pós-moderno. E eu acho que isso se aplica não só à narrativa do Ben Lerner, como ao personagem Adam Gordon. E talvez isso porque a gente pode estabelecer aqui, sim, uma ideia de autoficção, né? O Ben Lerner passou por muitas das experiências que o Adam Gordon passa aqui. O Adam é um estudante estadunidense da época Bush que consegue uma graduação ou uma diplomação sanduíche na Espanha e ele vai para lá estudar. Ele trabalha com letras, ele é poeta. Então a gente tem esses paralelismos aí que já mostram pra gente o porquê talvez o Ben Lerner se encaixe tanto, né? A construção da personagem e a narrativa confluem de uma forma fantástica. Esse personagem não esconde nada da gente, nada moralmente errado, né? Ele não tem essas limitações, essas barreiras. Então ele nos diz que usa comprimidos brancos, que fuma maconha, e ele passeia pela Madrid ali de uma forma bastante natural. Ele conhece os traficantes locais, ele visita o museu, e é interessante porque ele vai dizer que tem uma dificuldade de socialização. Ele diz que ele não entende direito porque o espanhol dele não é bom o suficiente. O que é no mínimo engraçado de se pensar, já que ele estuda letras e ele tá ali com uma bolsa paga. Para além de você pensar que ele conhece o espanhol para se comunicar, no mínimo, ele deve conhecer um espanhol até mais profundo, mais formal, que não é nem falado necessariamente pelos cidadãos, né, locais. Mas ele se utiliza dessa brecha. Então, ele pede para as pessoas falarem com ele em espanhol. E quando ele não quer conversar, ou quando ele não quer se importar, quando ele não quer tomar as rédeas ou responsabilidades sobre certas coisas que envolvem uma conversa, envolvem trocas, pactos combinados, ele diz, ai, que meu espanhol é meio ruim, eu não entendi direito, desculpa, eu devo ter errado alguma coisa ali. Isso faz ele sair de vários problemas, mas em um momento tem duas personagens com as quais ele se envolve, eu não vou ficar falando muito a respeito do relacionamento deles aqui, mas essas duas personagens, elas em alguma medida entendem essa dificuldade dele como algo que não é verdadeiro, principalmente a segunda dela, que é a Teresa, se não me engano, né? Isabel e Teresa. Porque a Teresa, ela é poeta, ela é tradutora, então ela fala pra ele, ela diz, Adam, o seu espanhol é bom o suficiente. Não tem nada a ver, você entende. Então ela consegue entender esse aproveitamento que ele tá tendo desses vácuos de linguagem, né? E ele constrói para si, então, com essa questão da linguagem, de ser um poeta e das drogas, uma imagem de falso, uma imagem de fingidor, uma imagem, acima de tudo, de fraude. Mas ele não quer ser uma fraude que tenha sucesso. Ele se propõe uma fraude descoberta. Ele quer que saibam que ele não é verdadeiro. Ele quer que descubram. É como se fosse um grande jogo para ele, sabe? E é bem interessante como isso vai ficando muito claro nas falas do protagonista e como isso vai se desenrolando nessas poucas páginas, porque não é um livro longo, é um livro de 220 páginas no máximo, e que ele consegue trazer toda uma mudança dele, porque esse livro se chama Estação Atocha e eu não sabia que havia acontecido um atentado terrorista na Estação Atocha, na Espanha. E esse personagem que sequer se responsabiliza por questões de cunho privado, de repente se vê no momento em que existe um clamor nacional. Acontece esse atentado na Estação Atocha um dia antes das eleições gerais na Espanha. Começam-se a discutir quem foram os culpados pelo atentado.
E aí acontece uma coisa muito interessante, que é a vitória do partido de esquerda na Espanha. Então existe uma mudança política proveniente desse fato histórico. E ela é uma mudança assim, ó, sabe? Acontece e isso vira toda a situação e o Adam se encontra ali. Então, um homem que não quer nem se responsabilizar por si mesmo, que muitas vezes faz troça da sua origem estadunidense, o que pode ser, de certa forma, um jeito de não lidar com essa ancestralidade que ele carrega. De repente, ele se vê no meio de manifestações na rua com seus amigos e tudo mais, e ele não consegue acompanhar. E isso se dá não só no sentido psicológico ou de ele fingir que não, mas ele chega aí nessas manifestações e ele diz que de propósito, propositalmente, ele tá andando ali com a Teresa e ele para e deixa ela ir e ele fica olhando ela ir. E é interessante porque aparece um amigo da Teresa, do qual ele vai ter ciúmes, e ele tenta fazer paralelos políticos entre ele e esse cara, porque ele quer se envolver de alguma forma, e talvez seja pelo romance que ele se envolva. É essa a grande mudança. A partir dali, ele vai tomar atitudes muito diferentes das que o Adam anterior a ele tomava. Ainda que ele ainda se aproveite dessa questão da linguagem, ele, por exemplo, aceita participar de uma mesa sobre como vai ser a poesia depois do atentado. E é bastante interessante esse momento, porque a gente vê talvez o personagem da sua forma mais crua, mais nua, porque é um personagem que não tem certeza do que tá dizendo, que não pode se afirmar, que tem medo de ser muito prepotente porque vai passar pela figura do estadunidense que vai para outro país dizer o que eles devem ou não fazer, e ele tem essa noção. Se tem uma coisa que esse livro tem, é a noção de de como ele está estabelecido no presente. Porque esse é um personagem que faz troça, que fala assim, eu sou americano que veio aqui e vai falar pra vocês o que vai fazer. Então, ele tem uma noção de todas essas grandes brincadeiras que estão no consciente coletivo, sabe? Ele também coloca ali uma situação em que ele é filho de uma mãe feminista famosa e de um pai que é um homem super doce, então que foge do estereótipo de famílias de gerações anteriores e que aparentemente é realmente a situação da família do Ben Lerner. Então é muito interessante como ele constrói a nossa contemporaneidade e como ele faz a gente se sentir conversando com talvez um amigo nosso, talvez uma pessoa que viesse para nossa faculdade, para nossa pós-graduação, fazer um intercâmbio, porque ele consegue estabelecer esse clima de metrópole. Então, por exemplo, pelo menos para mim, que moro muito próximo a São Paulo e vou a São Paulo, capital, todos os dias, na normalidade, fora dessa pandemia, eu consigo ver como o dia a dia dele poderia ser o meu. E como as conversas que ele tem, os encontros que ele tem poderiam ser os meus. Eu acho que o Ben Lerner tem essa visão de mundo, do mundo, como ele é hoje, de uma forma bastante clara. E isso aproxima bastante o leitor. Sim, é um personagem chato, é um personagem ruim, mas eu vou me apropriar do que a Tami disse na resenha dela, já aproveitando para fazer essa dica aqui. As resenhas da Tami e do Hilário, elas são bastante diferentes, mas são muito boas. Então eu recomendo a vocês que deem uma olhadinha nessas duas. Mas a Tami disse que nem sempre personagens cativantes têm muito a dizer pra gente. E eu concordo. É aquela história do tudo bem, mas e se ela dissesse sim no começo do livro, não existiria Orgulho e Preconceito, sabe? Então a gente precisa de conflitos. E muitas vezes são esses personagens que não são bonzinhos, que não são totalmente cativantes, não são grandes heróis, que se aproximam muito mais da humanidade com a qual nós lidamos e conseguem mexer muito mais com a gente do que um grande herói. Então fica a minha dica, eu gostei muito da leitura de Estação à Tocha. Eu sei que a Rádio Londres tem essa tradição de trazer mais títulos do mesmo autor. Esse aqui é um dos primeiros do catálogo, porque eu lembro que vi há bastante tempo e já estava na minha lista de desejados há muito tempo. Mas quem sabe agora, com essa nova onda de leituras desse título, por ter sido enviado na tag em fevereiro, cheguem novos títulos dele aqui pra gente no Brasil. É isso, gente. Espero que tenham gostado dessa resenha. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolha com o meu rosto, que vai aparecer aqui do lado. Um beijo e até a próxima.